Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte de Jesus, amém? E eu gostaria de hoje ministrar uma palavra que pudesse trazer um pouco de humor, porque nós temos percebido que nesse mundo desafiador que a gente vive, muitas vezes os casamentos não vão bem, não é porque falte amor, o amor está lá, o que falta em muitos de nós é humor, falta humor, parece que a gente fica com a cara amarrada, porque muitas vezes as coisas não vão bem, e a gente fica triste, fica chateado, fica emburrado. Então, eu gostaria de falar hoje algo sobre a sexualidade do casal. Eu gostaria de usar um pouco do humor, porque é impossível falar de um assunto tão espinhoso, tão difícil, se não houver humor. Porque senão fica difícil de falar de uma área tão desafiadora quanto é a vida sexual do casal. 1 Coríntios capítulo 7. E confesso que essa palavra Deus não revelou a mim. Essa palavra Deus revelou a minha esposa. E como todo marido sábio, ela falou assim: meu bem, olha Deus. Eu falei: então tá, Deus já falou, é essa então. Senhor Deus Pai querido, estamos aqui na tua dependência, queremos única e exclusivamente ser porta-voz das tuas verdades, da tua revelação. Fala com a tua igreja, porque todos nós, ao sairmos por aquelas portas ao final desta reunião, queremos ter a certeza em nossos corações de que foi o próprio Deus quem falou conosco. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Mas perdoe a voz aí, porque eu venho de um evento atrás do outro, eu estou com a voz um pouco, mas eu acho que vai dar para levar até o final. Abram comigo 1 Coríntios capítulo 7, eu vou ler versículos de 1 até o... Vou andar um pouquinho aqui, começando no versículo 1. Diz assim, 1 Coríntios 7, 1. Agora, vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Pode não ser a tua versão, é uma versão moderna. Por quê? Porque como eu trabalho relacionamento, eu gosto muito de versões modernas, porque você lê e não tem que ir no dicionário para entender a palavra. São palavras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Palavras que a gente lê e entende o recado de Deus na hora. Paulo está respondendo a uma igreja que ele já havia evangelizado, ele havia aberto essa igreja lá, deixou um líder trabalhando nessa igreja e voltou para a sua base. E aí surgiram dúvidas. Esse povo de Corinto escreveu a Paulo para que ele tirasse as dúvidas, e essa carta é uma resposta de Paulo às dúvidas que o povo da igreja de Corinto tinha naquela época. Então ele está respondendo. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Por que Paulo está falando isso? Porque na Grécia daqueles dias era uma promiscuidade sexual absurda. Valia tudo naquela época. Na Grécia daqueles dias valia tudo. Valia tudo. E o povo, quando recebe a Cristo, começa a se questionar se o que eles faziam era correto ou não. E começaram a confrontar com a palavra e viram que não era. Então escrevem a Paulo. Verso 2, assim: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Qual era o recado que Paulo estava dando aqui? Vamos acabar com a poligamia. Vamos acabar com o adultério. Vamos acabar com o homossexualismo. É uma mulher para um homem. Era o recado duro que ele estava dando. É uma mulher e um homem. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Mas veja que logo em seguida Paulo deixa um alerta para que eles não tivessem problemas. Ele fala assim no verso 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido. O que ele estava dizendo aqui? O homem deve satisfazer sexualmente a sua mulher. E a esposa também deve cumprir o seu papel como mulher. O que ele está dizendo aqui? A mulher tem que satisfazer sexualmente seu marido. E o verso 4 continua dando instruções. Verso 4. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Outra verdade linda. Depois que nós nos casamos, o nosso corpo deixa de ser nosso. A partir do momento que eu me casei com ela, meu corpo passa a pertencer a ela. E a partir do momento que ela se casou comigo, o corpo dela passa a pertencer a mim. E no verso 5, Paulo reforça o que ele vinha explicando. Ele fala assim: que os dois não se neguem um ao outro. Qual era o recado aqui? No casamento não pode haver racionamento de sexo. Não pode, no casamento não pode haver racionamento de sexo. Que os dois não se neguem um ao outro. Mas ele abre uma exceção. Perceba que aqui tem uma exceção. Ele fala assim: a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo,
a fim de se dedicar à oração. Aqui tem 3 recados que Paulo dá em um único versículo. São 3 cuidados interessantes. Primeira coisa que ele diz aqui, quando ele diz assim: a não ser que concordem. Ou seja, a interrupção do sexo só pode acontecer num casal casado se houver concordância. Os dois têm que estar de acordo. Não basta a esposa chegar em casa e falar: meu bem, eu fui para uma campanha na igreja esses dias e lá fiz um voto a Deus que nós vamos ficar 1 mês sem sexo. Não vale. Não vale. Tem que estar em acordo. Segundo recado, quando diz assim: por algum tempo. O que ele está dizendo aqui? Mesmo que haja acordo, mesmo que marido e esposa concordem, o tempo não pode ser longo, não pode ser muito tempo. Tem que ser um tempo curto. Não adianta o casal dizer assim, como eu vi um pastor falar comigo. O casal chegou no gabinete e falou assim: pastor, nós fizemos um voto, queremos nos acertar com Deus, vamos buscar a Deus muito nesses dias. Fizemos alguns propósitos com Deus e um deles é sacrificarmos na carne. Nós não vamos ter sexo, pastor, durante algum tempo, é um propósito que nós fizemos e combinamos que vai ser por 6 meses. Pelo amor de Deus. O pastor falou: vocês estão loucos, maluco. Tá... Não, pastor, a gente combinou, foi acordado, não foi imposição de nenhum dos dois. Não pode, tem que ser por algum tempo. E o terceiro recado que ele está dando, ele diz assim: para se dedicar à oração. Qual era o recado aqui? A razão para interromper o sexo tem que ser uma razão importante. Não pode ser por qualquer razão. Tanto é que ele usa a oração. Ou seja, a única coisa na Bíblia. Porque você vai ver na Bíblia toda, ela fala assim: orai, orai sem cessar, orai o tempo todo. Mas a única coisa que Deus diz: olha, se estiver atrapalhando o sexo, vamos interromper a oração. Vamos interromper, não pode. A oração não pode atrapalhar o sexo. E na maioria dos casos, onde a gente tem aconselhado casais, os casais suspendem o sexo, sem que essas 3 recomendações sejam obedecidas. O casal suspende o sexo e ignora, despreza esses 3 cuidados que são dados por Paulo à igreja em Corinto. Normalmente, quando um dos dois decide suspender o sexo, normalmente, ou é para pressionar o cônjuge. Às vezes ele quer conseguir algo, ela quer conseguir algo, e aí suspende o sexo como forma de pressão. Ou então suspende o sexo como forma de protesto. Ou às vezes simplesmente para manifestar a sua insatisfação, para manifestar o seu descontentamento. Aí suspende o sexo. Só que o casal que faz isso não se dá conta de que ele está ferindo um princípio de Deus. E o recado de Deus, no verso 5, é claro. Ele fala assim: mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Porque se nós suspendermos o sexo por muito tempo, seja com comum acordo ou não, mas a suspensão do sexo por um período longo de tempo, abre uma porta gigantesca para que Satanás entre, para que Satanás faça ciranda na nossa vida. Posso ouvir um amém? E interessante constatar que essa carta está sendo endereçada a uma igreja. Essa carta não foi endereçada ao mundo, a quem não conhecia Cristo, não. Era uma carta que foi enviada a uma igreja. Amados, eu entro na mensagem aqui, ouça. Ninguém na igreja, ninguém, e a gente conversa muito, ninguém na igreja questiona o fato de que sexo antes do casamento seja pecado, amém? Sexo antes do casamento é pecado. Ninguém questiona isso. Eu acho que isso é um consenso nas nossas igrejas. Só que nós não temos o mesmo senso crítico para condenar o racionamento de sexo no casamento. Porque assim como o sexo antes do casamento é pecado, o racionamento do sexo depois do casamento também é pecado. Porque a Bíblia diz que os dois não se neguem um ao outro. Amados, ouça o que eu vou dizer. A vida conjugal, ela tem todos os ingredientes de uma linda amizade. Tudo que você nutre numa amizade sadia, sincera, tem que ter no casamento também. Só que o que diferencia o casamento
de uma grande amizade é que no casamento tem sexo. É isso. Tem que ter sexo. Por isso hoje eu gostaria de jogar um pouco de luz sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho uma teoria meio maluca. Eu não sei, não vejo na Bíblia não, pastor, mas eu tenho um entendimento e eu vou compartilhar com a igreja. Eu creio que aquelas coisas que são vitais para o ser humano, eu creio sinceramente que aquelas coisas que, se nós deixarmos de fazer, a gente morre. Com essas, Deus teve um cuidado todo especial. Para quê? Para que a gente não deixe de fazer e morra. Exemplo. Por exemplo, respirar é vital? É vital, temos que respirar. Comer é vital? É vital, temos que comer. O que Deus fez? É a minha teoria, vem? É a minha teoria. O que Deus fez? Em algumas dessas coisas, Deus colocou para que a gente faça sem pensar. Ninguém pensa se vai respirar ou não. A gente respira. Ninguém se programa para fazer o coração bater. Ele bate. Se a gente está calmo, ele bate lentamente. Se a gente está agitado, correndo, ele bate mais rapidamente. Se a gente está tranquilo, a respiração é lenta. Se a gente corre, a respiração aumenta. Isso é automático. A gente não pensa para fazer. Nas outras coisas, o que ele fez? São vitais também. Mas ele não faz automaticamente. O que ele fez? Colocou prazer. Exemplo, comer é vital. Comer é vital. O que Deus fez? Colocou prazer. Nada melhor do que você morrendo de fome. Aí tem uma picanha daquela, meu Deus. Você chega até a suspirar para comer uma picanha daquela. Você está morrendo de sede, você pega uma coca gelada, aquilo... Deus colocou prazer. Ou então a gente faz automaticamente, ou a gente faz porque dá prazer. Onde é que eu quero chegar? Com o sexo acontece exatamente isso. O sexo é vital? É vital, vital. Sem sexo não há procriação. Sem sexo não há prazer na relação a dois. Então o sexo é vital. O que Deus fez? Colocou prazer. Porque na minha teoria, se sexo não tivesse muito prazer, ninguém faria sexo. Nós só fazemos porque dá prazer. E normalmente quando a frequência diminui, é porque não está havendo prazer. Ao menos em um dos dois. Olhem só quantos inconvenientes a gente tem que superar se quisermos ter os nossos encontros amorosos. Para ter encontros amorosos, mesmo casados, nós temos que superar muitas, mas muitas dificuldades. E eu não vou considerar aqui, o preservativo, não estou considerando isso não, tá? O preservativo está fora. Não estou considerando que não pode esquecer de tomar a pílula, não estou considerando. Não estou considerando cirurgia de laqueadura, cirurgia de vasectomia, nada disso. Eu quero falar de outras coisas. Outras coisas que a gente tem que ter. Porque, meu amado e minha amada, pensa comigo, se sexo não desse prazer, ninguém fazia sexo. Vê se não é assim. O casal só se entusiasma. O casal só tem o fogo aceso. Depois de chegar em casa, descansar um pouco, dar uma olhada na televisão, de repente toma um banho, coloca a roupa de dormir e vai deitar. Aí eu não sei o que acontece, parece que um encosta no outro e dá um curto-circuito. E ambos perdem o controle das ações. Perdem completamente. Sai do ar. Não conseguem pensar nem ver mais nada. Quando eles recobram a consciência, quando eles voltam a si, quando eles passam a se ver como é que eles estão, meu Deus do céu. O casal recobrou a consciência e vai ver o estado em que está. O casal está todo melecado, todo lambuzado. Todo lambuzado. Quando não, você olha o pijama e descobre que o pijama sujou. Olha aí. Descobre que a camisola sujou. Meu Deus. Ou então percebe que sujou o lençol. Olha quanto trabalho, meu Deus. Quando levanta o lençol, sujou o colchão, misericredo. Você imaginou num frio de 3 graus? Tem que acordar de madrugada para tomar um banho, trocar a roupa de dormir, trocar lençol, limpar colchão. Meu Deus do céu. Mas por que a gente faz isso? Porque dá prazer, porque é bom. Somente por isso que a gente faz. Senão a gente não faria. A não ser que o casal caia na besteira. E aí eu não aconselho ninguém, mas
vai que o casal caia na besteira de querer fazer a festa em pé, para não sujar o lençol. Ainda mais se ele tem uma idade já meio avançada, assim, mais ou menos na minha idade, é um perigo, é um perigo. Está arriscado no meio da festa, no meio do bem bom, o camarada sai, ai, ui, 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 ui. A esposa fala, meu bem, o que é isso? Tudo é prazer? Não, deu uma cãibra aqui nessa perna agora aqui que eu não estou... Já pensou? Que coisa feia. Mas tudo isso para quê? Para ter alguns momentos de prazer. Então tem que dar prazer, senão a gente não faz, gente. Sexo tem que dar prazer. O sexo tem que ser o maior prazer experimentado por todo ser humano que tenha saúde, que esteja casado. Tem que ser o maior prazer. Se as esposas estão tendo mais prazer ir ao shopping com um cartão liberado do que uma noite de encontro amoroso com o marido, alguma coisa errada tem, meu Deus. Alguma coisa está errada, não pode. Eu sei que numa palestra dessa, não vou fazer isso aqui não, mas numa palestra dessa, o preletor falou assim, vou fazer uma pesquisa com vocês. Prometo que não vou fazer com vocês não, tá? Vou fazer uma pesquisa com vocês. Só tinha crente. Levantem a mão aí, aqueles casais, aqueles maridos, que fazem sexo todo dia. Não é que teve uma meia dúzia que levantou? Até na igreja tem cara de pau. Até na igreja tem cara de pau. Uma meia dúzia levantou a mão. Ele olhou assim e falou, pode baixar, pode baixar. Quem faz sexo aí uma vez por semana, levanta a mão. Aí uma cabeçada levantou a mão. Aí ele falou, pode baixar. Quem faz sexo aqui uma vez por mês? Não é que teve meia dúzia também que levantou a mão, só dando um cascudo. Uma meia dúzia levantou a mão. Pode baixar. Ele falou, agora não tem mais, né? Pelo amor de Deus. Uma vez por mês não tem mais. Mas ele notou que tinha gente que não tinha levantado. Ele falou, vou perguntar, não custa nada. Quem faz sexo aqui uma vez a cada 6 meses? Ninguém levantou. Ninguém levantou. Ele falou, bom, até aí então. Mas ainda tinha gente que não tinha levantado. Ele falou, vou arriscar. Quem faz sexo aqui uma vez por ano? Aí o velhinho lá da última fila, eu. Ele falou, tudo bem, na tua idade é até motivo de alegria, mas por que tanta alegria? O velhinho falou, é hoje. Era o dia dele. Amados, eu conheço alguns homens, eu conheço alguns homens que têm mais medo da impotência sexual do que da morte. O cara fala assim, se eu morrer eu vou para Cristo, não tem problema, mas ficar aqui impotente eu não quero. O cara tem mais medo de ficar impotente do que de morrer. Morrer ele até aceita bem, mas ficar impotente ele não quer. Não te ouvi uma história de um amigo meu, disse que ele foi comprar pão na padaria de manhã. Ele chegou no balcão e tinha uma pessoa na frente, então ele esperou a pessoa ser atendida para pedir o pão. Aí o rapaz da frente falou assim, me vê um maço de Hollywood aí. Aí ele ficou esperando. Aí o rapaz da padaria foi, pegou o maço de Hollywood e deu ao rapaz. Aí ele pegou o maço de cigarro e ficou assim, não saiu, para ele entrar para comprar. O rapaz ficou parado ali, ficou olhando. Aí estava escrito assim, fumo causa impotência sexual. O camarada parou ali, congelou. O cara coçou a cabeça, olhou. Fumo causa impotência sexual. O cara ameaçou voltar, ele até saiu. O cara voltou. Fumo causa impotência sexual. O cara fez assim, falou assim, ô, por favor, vem cá. Troca esse aqui de impotência sexual por um de câncer no pulmão, que eu não quero esse aqui não. Me dá um de câncer no pulmão, que eu não quero esse aqui não. Ou seja, o camarada prefere câncer de pulmão. Mas ficar impotente, o cara não quer. Troca aí por um de câncer no pulmão. Amado, sexo é tão vital para o casamento quanto o ar que nós respiramos. E a gente escuta muita reclamação de maridos, dizendo que as esposas não têm o mesmo interesse pelo sexo que eles gostariam que elas tivessem. E a minha tendência, a nossa tendência em aconselhar casais, é de sempre tentar responsabilizar o marido. Porque eles vão para lá, para um conselho, querendo que a gente culpe a esposa. Mas a nossa tendência é sempre responsabilizar o marido. Porque eu entendo que se o sexo fosse tão bom para a esposa, quanto tem sido para ele, ela certamente não negaria. Ela teria tantos encontros amorosos quantos ele quisesse. Normalmente a nossa tendência é desconfiar do prazer no sexo para essa esposa. Eu acho que normalmente a razão que leva algumas mulheres a reduzir a quantidade ou não terem tantos encontros amorosos quanto seus maridos gostariam que elas tivessem, tem a ver muito com isso. Por que acontece isso? Porque homens e mulheres veem o sexo por ângulos completamente diferentes.
Sexo para o homem é uma coisa, sexo para a mulher é outra coisa completamente diferente, mas completamente diferente. E alguns maridos não entendem que sexo para a mulher é muito mais do que a conjunção carnal. A mulher não quer um ato sexual, ela quer uma relação sexual. E muitos homens não entendem isso. Eu brinco, porque se a gente entendesse o que é o sexo para uma mulher, nós teríamos tantos encontros amorosos quanto nós gostaríamos de ter. Eu brinco, porque só brincando eu acho que não dá para falar sério. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: olha, meu amado, você tem que entender que para a mulher, para as esposas, o sexo não é tão simples assim. Para as esposas é imprescindível, para que ela tenha prazer no sexo, é imprescindível que ela tenha primeiro o antes, durante e o depois. As mulheres estão rindo, os homens estão assim, hã? Eu não sei desenhar, se eu soubesse desenhar eu ia desenhar, mas eu não sei desenhar. Eu vou então encenar, tá? Maridão, fique ligado. Para as mulheres, tem que haver o antes, durante e o depois. Porque o maridão só está interessado no durante. E a esposa só está interessada no antes e no depois. Para o marido, basta penetração e orgasmo, não precisa mais nada. Para o marido basta isso. E ainda tem uns caras de pau que em 5 minutos o cara consegue desejo, excitação, ereção, penetração, orgasmo e ainda 5 minutos, gente. Quem é que aguenta? Em 5 minutos o cara faz isso tudo. Para a mulher tem que haver o antes e tem que haver o depois. Amém, esposas? Tem que haver, maridão, tem que haver. A mulher quer abraço, ela quer gesto de carinho, ela quer elogio, ela quer beijo. E as pesquisas são cruéis. 60% das mulheres têm problemas com o orgasmo no encontro amoroso. 60% delas têm problemas em algum nível, em algum grau. Umas mais, outras menos, mas mais da metade das mulheres têm problemas com o prazer no ato sexual. Talvez seja por isso que elas não tenham tantos encontros amorosos quanto seus maridos gostariam que elas tivessem. Porque está faltando o maridão se ligar que ele tem que dar prazer a ela, porque quanto mais prazer ela tiver, mais sexos, mais encontros amorosos ou mais noites de sexo o casal vai ter. Falta o maridão se ligar com relação a isso. Então, eu gostaria de hoje abordar alguns cuidados a serem observados por todos os casais que quiserem melhorar a qualidade da sua vida sexual. Não estou dizendo com isso que ninguém aqui tem uma vida sexual ruim, mas não há nada tão bom que não possa ser melhorado, amém? Pode ser melhorado. O primeiro cuidado que nós temos que ter é com relação ao diálogo, gente. Diálogo na vida sexual. Não dá para conseguir um ajustamento sexual sem conversar, sem falar. Parece que a gente tem alguns tabus, não fala sobre isso. O casal não quer conversar sobre isso. Mas a minha Bíblia diz que não dá para andar dois juntos se não houver acordo entre eles. Então, eu só conheço uma maneira de chegar ao acordo. É conversando. É expondo o seu ponto de vista, expondo a sua opinião. Assim a gente chega num acordo. Parece que depois de algum tempo de casado, o casal não quer conversar. Se, na época do namoro, conversava, o namorado ligava para a namorada, o pai chegava do lado da namorada e falava assim, vamos desligar esse telefone, já está meia hora no telefone. E tome papo. Quando o pai dava bronca para desligar o telefone e começava a despedir, só a despedida era 15 minutos. Mas não sei o que acontece, depois de casado, parece que não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Não conversa mais nada, que dirá sobre sexo. Aí é que não conversa mesmo. E não dá para ter um ajustamento sexual sem conversar, gente. E nós não podemos espiritualizar tudo, gente. Ouça, não dá para espiritualizar tudo. Nós não temos necessidades somente espirituais. Nós temos, verdade, nós temos. Mas nós temos necessidades emocionais. Nós temos necessidades físicas. Nós temos que suprir todas elas. E o sexo é um desses casos. Ah, mas eu sou espiritual. E daí? Você não é só um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. E que tem você é um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Então tem que satisfazer toda essa tríade. Não adianta, não tem jeito.
E eu acho que a religiosidade exagerada acaba não permitindo que alguns casais cristãos desfrutem do prazer que o sexo pode desfrutar. Porque o que leva o casal a reduzir a frequência da relação sexual é a falta de motivação. Qual é o desafio aqui? Que o que motiva o homem é uma coisa, o que motiva a mulher é outra, completamente diferente. Completamente diferente. E perceba, o que motiva tanto o homem quanto a mulher não está da cintura para baixo. O que motiva homem e mulher está aqui, ó. Está aqui. A motivação está aqui. Nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado com relação a isso. Quer ver um exemplo de diferença entre homens e mulheres na hora de estarem motivados? Os homens, se não estiverem bem resolvidos sexualmente, eles ficam com todas as outras áreas da vida comprometidas. Um homem que está carente sexualmente, ele não vai bem em nada, em nada. Ele discute no trânsito, ele discute no trabalho, ele discute com o vizinho, ele chuta o cachorro, porque ele está mal, ele está carente sexualmente. Aí se ele consegue uma boa noite de amor, no outro dia ele é outro homem. Ele é um bom pai, é um bom marido, é um bom chefe, é um bom empregado, é um bom... Mudou tudo. E as mulheres? É exatamente o contrário. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Porque para as mulheres estarem motivadas para o sexo, para que as nossas esposas sejam boas amantes, elas têm que estar com todas as áreas da vida bem resolvidas. Para que uma mulher seja uma boa amante do seu marido, ela tem que estar de bem com a vida. E infelizmente, tudo preocupa uma mulher. Se o filho está com um problema na escola, ela é uma péssima amante. Se a mãe dela fica doente, meu Deus, ela é uma péssima amante. Se ela se aborreceu no trabalho, vai ser uma péssima amante. Por quê? Para ela ser uma boa amante, ela tem que estar com tudo muito bem resolvido. Qual é o nosso desafio como maridos? Contribuirmos para ajudá-las, a que elas tenham essas áreas bem resolvidas, para que elas sejam boas amantes. Às vezes a gente cobra, mas não ajuda nada. A gente é incapaz de lavar uma louça, mas a gente reclama. E mais, maridão, qual é a tua parcela nisso tudo? Durante um encontro amoroso, a tua esposa precisa se sentir amada e não usada. Ela tem que se sentir valorizada. Para as mulheres, o ato sexual tem que ser o fechamento de um longo período de um namoro apimentado. É tudo que uma esposa espera. Perceba, se você começar com um namoro, aquele namoro vai esquentando, chega ao auge. Mas não houve a relação porque o filho chorou no quarto. Não houve a relação. O filho chorou, atrapalhou tudo. Você vai na folhinha dela, onde ela marca as relações sexuais que ela teve, vai lá que está marcado com X. Para ela valeu. Talvez para o marido não tenha valido, mas para ela valeu. Aquele longo período de namoro apimentado, para ela foi o suficiente. E os homens não entendem isso. Gente, é interessante. Tem marido que acha que ele já é o dono dela, o corpo dela pertence a ele. O camarada acha que tem o direito de já chegar arrebentando. O cara quer chegar arrebentando. Meu amado, ela já é tua, mas ela vai se sentir valorizada se você conquistá-la todas as vezes que você quiser um encontro amoroso. Isso vai fazer com que ela se sinta valorizada. Assim como a esposa também. Ele já é teu. Mas permita que ele te conquiste todas as vezes que ele tiver interesse. Por quê? Porque isso valoriza a relação de vocês. E mulher sabe, como ninguém, como seduzir o seu marido. Ela sabe o que faz para seduzir o marido. E se ela fizer isso, certamente, a relação de vocês vai evoluir muito, mas muito mesmo. E ser atraente para maridos é imprescindível, esposas. Todo marido gosta de ter uma esposa atraente. O que muda de um casal para o outro é a forma. Mas todo marido quer ver a sua esposa como alguém atraente. Por isso as esposas não podem se descuidar. Elas têm que estar sempre atraentes para os seus maridos. Porque o homem se excita muito pelo que ele vê. Isso mexe com o homem.
Eu tenho dito a alguns casais, maridão, se você quiser ver a sua esposa sempre muito atraente, sempre muito bem produzida, invista nela. Porque gasto com a esposa não é despesa. Gasto com a esposa é investimento. É investimento. O maridão quer ver ela sempre bem produzida. Só que ele gasta mais com o carro do que com a esposa. Vai ter nunca. Não vai ter, não tem como. Não tem orçamento que aguente. E deixa eu falar um alerta também para a esposa, que eu vejo também muito marido reclamando. Esposa, ouça, não basta comprar uma lingerie vermelha para se tornar atraente. Se você não vigiar um pouco mais com relação ao humor. Porque o que a gente mais escuta de maridos, pastor, a minha esposa reclama de tudo, pastor. Por mais que eu faça, ela nunca está satisfeita. Ela vive reclamando. E a Bíblia dá muitas recomendações à mulher briguenta. Vá ao livro de Provérbios, você vai ver. O livro de Provérbios alerta as esposas a não serem briguentas. E Deus não é machista. Deus é justo. Mas ele fala às mulheres para elas não serem briguentas. Porque nada destrói mais a motivação de um marido do que chegar em casa e botar o pé do lado de dentro da porta e ela desenrolar a lista de reclamação. Ela começa reclamando do cachorro, da bica que está pingando, do chuveiro queimado. Ninguém aguenta, gente. Não tem motivação que resista. E o homem? Como ser atraente para a sua esposa? É diferente. Homem se atrai pelo que vê. Mulher não. Mulher não. Quer ver um exemplo? A esposa passa enrolada na toalha pelo quarto. Basta que a santa passe enrolado na toalha no quarto, que o maridão já se empolga. Já se empolga. Não precisa ser nua, não. Se a santa atravessar enrolada na toalha, o maridão já... Agora, se, por exemplo, o maridão vai passar nu no meio da sala, no meio do quarto, a esposa vai... Vai rir de você, meu camarada. Vai rir. Vai rir. Porque isso não atrai as mulheres. Elas não se atraem pelo que elas veem. Ouça, se um homem se atrai pelo que ele vê, a mulher se atrai pelo que ela ouve. Pelo que ela ouve. Por isso nós, maridos, temos que ser muito mais cuidadosos com aquilo que a gente fala. Nós temos que ser muito mais cuidadosos na hora de falar alguma coisa, porque isso destrói a motivação de uma mulher. Ela pode estar motivada, mas se você for grosso com ela, acabou. Acabou. Às vezes a esposa... Como é que nós somos grossos? A esposa chega em casa um dia e fala assim, meu bem, olha, o trabalho hoje foi estressante, eu trabalhei o dia todo no salto, eu estou com a minha perna doendo, meu pé está assim, ó. O que ela está pedindo ao marido? Faça uma massagem no meu pé. O que o maridão fala? Tá louca? O sofá está ali, ó, não tem ninguém sentado, senta e bota a perna para cima. Está esperando que eu mandar? Só está esperando eu mandar? O cabo é grosso. Grosso. Aí depois que é uma noite de sexo. Depois que é uma noite de sexo. Aprenda a tratá-la com carinho, aprenda a fazer elogios, sem nenhum interesse por trás. Porque a mulher sabe quando o elogio tem segundas intenções. Ela sabe. Ela sabe. E aí entra um detalhe que nós não entendemos muito bem, muito bem. O homem só se interessa pelo fato, mas a mulher quer saber a motivação. A motivação. A qualidade. Porque é muito importante que a gente se preocupe com a qualidade. Por quê? Porque a qualidade vai influir diretamente na frequência. Quanto mais qualidade, mais frequência. Quanto menor a qualidade, menor a frequência. Então, maridão, você está reclamando que a frequência tem diminuído. Vê se a qualidade não precisa melhorar. Dá uma olhadinha. Vê se você não tem que melhorar a qualidade. Porque eu aposto que se a qualidade melhorar, a consequência natural é que a quantidade vai aumentar. É imprescindível, amados, que cada casal conheça a sua frequência. Pastor, qual é a regra? Não tem regra. A regra não tem regra. Mas todo casal tem que saber qual é a sua frequência. Por que isso é importante? Porque quando o casal perceber que a frequência que era uma frequência costumeira, ela não está ocorrendo, é para acender a luz amarela, algum problema há. Então se o casal sabe qual é a sua frequência, mas durante um período ela não aconteceu,
é para sentar e conversar, porque alguma coisa errada está acontecendo. Eu vou dar algumas dicas para melhorar a frequência. Dica para o maridão: meu amado, para a mulher, o namoro é imprescindível. Para ter uma boa noite de amor, comece namorando, como você namorava na época que vocês eram namorados. Você já viu como é que é um casal de namorados num ponto de ônibus? Você pega um casal de namorados no ponto de ônibus, eles estão se beijando, parece que um vai entrar dentro do outro. Eles não estão nem se preocupando com o que está na rua. Pode ter atropelamento com fratura exposta, batida de ônibus. Eles nem olham, querem nem saber. Aí a gente casa e acha que não precisa mais namorar. Só que o namoro para as esposas é imprescindível. Qual é a dica que eu dou para as esposas? Ouça, é impossível você se preocupar com a qualidade. Isso fazer com que você reduza a quantidade. Em outras palavras, é possível que algumas vezes você vá para uma relação sexual com o teu marido e você não tenha orgasmo. Eu não estou dizendo que é a regra, mas eu estou dizendo o seguinte: pode acontecer de em alguma relação sexual com o teu marido que você não tenha prazer. Mas isso não pode impedir o teu marido de ter a satisfação sexual. Não é porque numa vez não teve prazer que você vai usar isso como regra e vai começar a reduzir ou a se negar ou começar a criar dificuldades. Você não pode privá-lo do sexo, mesmo sabendo que em algumas vezes você pode não ter prazer. Eu tenho dito que não existe regra, gente. O casal, quando está junto, um olhar, o outro já sabe. Basta um olhar. O que acontece com alguns casais? Tem casal que fala assim: não, nós vamos ter um encontro amoroso quando os dois quiserem. Tudo bem, se fosse fácil assim. Hoje o marido quer, a esposa não quer, aí não tem. Amanhã a esposa quer, mas o marido está ocupado, aí não tem. No outro dia o marido quer, mas a esposa está atarefada, aí não tem. Sabe quando é que isso vai parar? Então assim, quando um dos dois piscar o olhinho, quando o olhinho brilhar, é para se ligar, gente. É para se ligar. Nós falamos aqui, o nosso corpo não pertence mais a nós, mas pertence ao outro. Existem 3 coisas que afetam a qualidade da vida sexual de qualquer casal. Eu não vou falar de saúde, porque isso é uma outra área que eu não mexo. Existem 3 coisas que atrapalham a qualidade da vida sexual do casal. A primeira coisa que atrapalha a vida sexual do casal é a falta de privacidade, gente. O casal, para ter uma relação sexual em alto nível, tem que ter privacidade. Eu sei que alguns casais não podem, e eu respeito. Mas eu vejo casais que até poderiam ter privacidade, mas não prezam isso, são negligentes. Eu conheço casais onde o filho dorme no meio do casal. Eu conheço casais onde o filho dorme no quarto. Eu conheço um casal que a filha dormiu no quarto do casal até que ela se casasse. A casa tinha 3 quartos. 3 quartos. Mas ela dormiu até se casar no quarto do pai e da mãe. Agora você já imaginou acordar no meio da noite numa situação como aquela? Para ir no banheiro tomar um banho, com a filha no quarto, você tem que passar igual ladrão assim, ó. Já pensou coisa triste? Ou então o filho levanta e vê você limpando o lençol. Pai, o que foi aí? Você fala: eu fiz xixi na cama. Vai falar o quê? Fiz xixi na cama. Não pode. Vocês têm que ter privacidade. Gente, já pensou? A sogra dormindo do lado? Porque os estudiosos dizem que nada tira a concentração de uma mulher como o pai ou a mãe próximos. Toda vez que o pai ou a mãe estão próximos, isso acaba com a mulher, causa um desconforto nela. Agora você já imaginou, você dormindo com a tua esposa aqui, uma parede do lado está dormindo a sogra, e aí você no meio do bem bom, você quer... Aí a esposa fala: cala a boca, fala, minha mãe está do lado, ela é minha mãe aí, cala. E não dá para gemer em libra, gente, não dá para gemer em libra, não tem como, tem que gemer com a boca, não dá para gemer com a mão. Como é que vai gemer assim, ó? Não tem como. Minha mãe está do lado, fala... Tem que ter privacidade, gente, tem que ter, não tem jeito. A outra coisa que rouba a qualidade, além da privacidade, é a falta de criatividade, gente. No sexo tem que haver criatividade, porque a rotina é um veneno para todo ato sexual. Pensa bem, o cara está casado há 5 anos.
há 10 anos, há 20 anos, o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo quarto, a mesma cama, os mesmos móveis, a mesma cor da parede, a mesma decoração, ninguém aguenta, gente. Eu já estou casado há 36. Há 36. Pelo menos a posição tem que mudar, gente. Muda a posição, pelo amor de Deus. Muda o cômodo da casa, faz em outro cômodo. Muda a hora, não faz de tarde, faz de manhã, mas muda, pelo amor de Deus. A rotina é um veneno. Alguma coisa tem que mudar. Tem que fazer alguma coisa diferente de vez em quando. E a terceira coisa que rouba a qualidade, além de privacidade e criatividade, é a falta de asseio pessoal. Pastor, você vai falar sobre isso? Vou. Gente, tem que ter asseio pessoal. Será que você consegue se lembrar de como é que era a preparação para encontrar o namorado quando vocês não estavam casados ainda? Como é que era a preparação para encontrar a namorada quando ela ainda era namorada, não tinha casado? Era um ritual, gente. Faltava fazer um check-in-list. Fiz. Esqueci isso aqui. Era um check-in-list para não esquecer nada. Era um ritual. Era um ritual. O maridão escolhia boa roupa, botava perfume. Era um ritual. Mas parece que depois que se casa, acha que pode se tornar relaxado. Parece que depois de algum tempo não tem que ter mais cuidado. Parece que depois de algum tempo não é preciso mais ser atraente. Isso é um absurdo. Absurdo. A qualidade do sexo de um casal é o melhor indicativo de como é que está o casamento. O melhor termômetro para avaliar como é que vai um casamento é a qualidade do sexo que aquele casal tem. Eu tenho certeza que se nós tivermos todos esses cuidados que nós falamos aqui, o sexo jamais deixará de ser prazeroso. E aí eu coloco um parêntese. Independente da idade. Independente do tempo de casados. Porque tem casal que acha que o prazer no sexo é para ser desfrutado só na lua de mel. Ouça, vou deixar uma palavra aqui para casais maduros, porque ou nós somos casais maduros, ou nós seremos casais maduros. Você se lembra do início do teu casamento, quando bastava uma ligação telefônica? Bastava um telefonema para que você ficasse excitado. Bastava um telefonema do namorado para você ficar excitada. Com 15 minutos de conversa, estavam os dois excitados no telefone. Ouça, quem vai para um encontro sexual assim, no limite da excitação, ouça que isso é sério, quem vai para um encontro sexual, no limite da excitação, não está nem um pouco preocupado com o outro. Quem vai para a relação sexual no limite da excitação, está muito mais preocupado em satisfazer a si mesmo, a si mesma. É como alguém que pega um grande prato de comida, come, e depois empurra o prato. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Dá para ter uma excelente noite de amor, mesmo depois de tanto tempo de casado. Mesmo que você não esteja no limite da excitação, todas as vezes que você for para um encontro amoroso, mesmo assim, você pode ter um sexo em altíssimo nível. Você pode desfrutar do sexo com toda a sua plenitude, mas com toda a sua plenitude mesmo. Ouça, com a chegada da maturidade, é que nós poderemos extrair todo o prazer que o sexo pode proporcionar. Ouça, eu vou fechar dizendo o seguinte: existem mulheres que, por estarem vivendo uma vida sem qualidade no sexo, estão se escondendo atrás do trabalho, estão se escondendo atrás da atividade na igreja, estão se escondendo atrás da atividade com a casa, estão se escondendo atrás da educação de filhos. No fundo, o que elas não querem assumir é que elas não estão tendo prazer no sexo, estão fugindo do sexo. Ouça, um marido sexualmente carente é uma presa fácil para Satanás. E não precisa ter desvio de caráter, não. Não precisa ter desvio de caráter. Porque o homem carente sexualmente é uma presa fácil de Satanás. Por isso, minha irmã, você tem que proteger o teu marido. Ouça, e não é só com jejum e oração, é com jejum e oração também. Mas não é só com jejum e oração. Você tem que estar ligada, muito ligada em mantê-lo sexualmente satisfeito, porque se assim ele estiver, pode oferecer um prato de filé mignon para ele, que ele não vai querer comer. Pode aparecer um avião na frente dele, que ele não vai querer embarcar. Cuide do teu marido. E marido, cuide da tua esposa. Porque eu vejo o sexo. E eu vivo isso. Eu deixo para vocês, eu vivo isso. Eu vejo o sexo como sendo um par de taças de cristal.
com um bom vinho tinto, que possa ser usado para brindar todas as grandes conquistas do casal. Experimente brindar as tuas melhores conquistas na vida com uma linda noite de sexo. Experimente fazer do sexo um momento de celebração, um momento onde realmente vocês possam desfrutar do prazer na sua extrema, no seu extremo limite. Que seja um prazer realmente maravilhoso, porque não foi o inimigo quem colocou prazer no sexo. Quem colocou prazer no sexo foi Deus. Amém?